Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Professor Edson Júnior aqui na nossa aula hoje de literatura. Nós estamos lendo, projetos de presepados de um curumim na Amazônia. E na nossa última aula nós vimos, que ele estava cuidando de um passarinho e acabou sendo promovido a monitor escolar. Sabe o que aconteceu depois disso, Vamos continuar na nossa leitura na página 38 e vamos até hoje na página 41, certo? Vou fazer a leitura aqui com vocês, certo, turma? Vamos lá. Vamos só relembrar? Vamos relembrar um pouco aqui? Vamos lá, nossa última leitura, Edson Caiapó, depois de cuidar dos passarinhos e quase sofreu outro castigo por causa disso, foi promovido a ser monitor escolar. Será que ele está gostando? Vamos lá, vamos na nossa leitura aqui, página 38. Os projetos não cessaram, assim como não cessaram os castigos. Eu e meus companheiros de quarto continuamos a fugir para jogar bola no povoado vizinho, comer frutas na floresta e sair à noite para ver estrelas cadentes no gramado do colégio. Não sei como fomos expulsos. Acho que as presepadas de outros deviam ser muito piores que as nossas. O último castigo que ele cumpre, o último castigo que cumpri naquele internato, me valeu uma semana limpando o curral. Eu também tinha de lavar todo o estábulo, carregando água em um balde. Tudo isso porque fui pego com 2 frutos de cacau na mão. Desse projeto e do castigo tive 2 aprendizados que marcaram minha vida. Pela última vez experimentei o sabor do cacau, ali no internato, que mais parecia o fruto proibido do jardim do Éden. A produção de cacau era uma espécie de menina dos olhos do colégio, pois suas sementes, depois de secas, eram vendidas para uma fábrica de chocolate. O segundo aprendizado que, durante o castigo que cumpri limpando o curral, presenciei o nascimento de um bezerro. Fiquei fascinado ao ver o bichinho andar segundos depois de ter nascido. Por algum motivo, a direção do internato resolveu me nomear monitor escolar. Devem ter achado que, com isso, meu espírito se aquietaria, de fato, e eu passei a me sentir mais importante e responsável, pois carregava comigo a cópia de chave de todas as salas de aula e da secretaria escolar. Minhas tarefas na nova função eram arrumar as salas de aula, limpar a área do prédio escolar, colocar giz e apagador nas salas de aula, tocar sinos durante o intervalo entre as aulas e auxiliar os professores que precisassem. Tudo isso era menos trabalhoso que carregar foices, machados, enxadas, plantadeiras. Foi nessa época que resolvi escrever cartas endereçadas a 3 internatos da mesma religião, um do estado da Bahia, um em Pernambuco e outro em São Paulo, solicitando uma vaga como aluno industriário. Na realidade, quem me deu essa ideia foi um amigo que também pretendia ir embora. Nossa esperança era que houvesse menos trabalhos e menos castigo nesses lugares, ou que eles fossem menos severos. Só de sair daquele lugar já ficaríamos aliviados. E para mim, já estava na hora de aumentar o mundo que eu conhecia. Ficamos vários dias rascunhando um modelo de carta, solicitando uma vaga. Aos poucos, a carta ganhava corpo, apelando em favor da nossa admissão como novos alunos. O meu amigo já tinha dado uma de detetive, atrás de informações importantes para esse projeto, e descobriu um bom argumento para nossa transferência fosse aceita, seria dizer que queríamos seguir carreira na igreja, futuramente nos formando em teologia. O Colégio de Altamira só formava professores e técnicos em agropecuária. Enquanto isso, escrevi para os meus pais usando exatamente esses argumentos. Minha mãe ficou empolgada e autorizou a transferência. Ela queria mesmo que eu virasse pastor e queria muito deixá-la feliz. Enviar as cartas não era problema. A comunicação entre os jovens da comunidade evangélica era incentivada pelos colégios. Tínhamos até uma revista com seções de cartas, e algumas acabavam em namoro. A mesma carta foi emitida aos 3 colégios com o seguinte conteúdo, e agora eu vou colocar aqui a carta para você ver. Altamira, 20 de outubro de 1984. Prezado diretor, meu nome é Edson Machado de Brito, sou adventista, batizado, nascido no estado do Amapá. Tenho 13 anos de idade e faço a 6ª série do 1º grau, no município de Altamira, no Pará. Sou temente a Deus e sou muito esforçado nos estudos
e nas atividades de trabalho. Minhas notas na escola são boas e agora sou monitor escolar, auxiliando os professores nas atividades cotidianas, como aluno industriário. Apesar de gostar muito do internato em que estou vivendo, eu gostaria de pedir humildemente a oportunidade de ser bolsista industriário nesse conceituado educandário, pois terei a oportunidade de aperfeiçoar meus conhecimentos e minha vida espiritual para futuramente ingressar no curso de teologia. Desde muito cedo, sempre pensei em ser pastor para colaborar na pregação do Evangelho. Certamente que, com a oportunidade de estudar aí, o meu sonho e o sonho da minha mãe serão realizados. Quero deixar claro que estou disposto a fazer qualquer serviço para o qual eu for indicado no colégio. Comprometo-me a respeitar as normas do internato, o preceptor, os diretores, os professores e os colegas. Vou orar e aguardar a resposta com muita ansiedade, com fé de que serei aceito. Edson Machado de Brito. Bem, aí está a nossa carta, né? Que o nosso amigo Edson Caiapó mandou. E aí eu queria que você fizesse uma pesquisa. Por quê? Hoje dificilmente se usa, alguém manda uma carta, né? Ainda mais na nossa era tecnológica, manda-se um WhatsApp, um e-mail, né? Então eu queria que você fizesse uma pesquisa como era feito para mandar uma carta antigamente, né? Levava muito tempo, como é que era o processo todo, né? Então faça uma pesquisa e aí fica livre para você ver a quantidade de linhas. Tudo bem, turma? Bem, essa é a nossa aula de hoje. Nós vimos o que aconteceu com o nosso amigo Edson Caiapó, acabou se tornando monitor e também está pedindo para ir para outros lugares. Certo, turma? Então, nós finalizamos por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, turma do 7º ano. Professor Edson Júnior aqui e a nossa aula hoje é de produção de texto. Na nossa última aula nós falamos sobre um autor romancista, né, conhecido até internacionalmente, Nicholas Sparks, né? Falamos sobre a biografia dele e pedi para você, se possível, desse uma assistida em alguns filmes, mas também fizesse a descrição, né, de algumas autorias dele. Hoje nós vamos falar sobre o romance e algumas suas características. Mas professor, já escrevi tanto sobre romance. Beleza, mas é para você relembrar, para que isso fixe bastante bem na sua cabeça. Vamos começar a nossa aula? Vamos lá? Romantismo no Brasil. Aí tem aí prosa. Vamos lá, no Brasil, o desenvolvimento da prosa romântica é paralelo ao desenvolvimento da imprensa no país, que foi introduzida em 1808. Antes da vinda da corte ao Rio de Janeiro, Portugal não permitia o desenvolvimento e a introdução da imprensa aqui no Brasil. A atividade passou a ser desenvolvida somente com a vinda da corte portuguesa ao Brasil em 1808, que exigiu o desenvolvimento da colônia para atender seu modo de vida. Com o desenvolvimento da imprensa, criou-se um público leitor que o impulsionou com um grande número de publicações em folhetins, formato que permitiu o surgimento e desenvolvimento da prosa romântica, que, ao lado da poesia, formaram toda a produção literária romântica. É importante colocar que, pelo fato da produção em prosa ter surgido no romantismo, o nome romance é comumente associado ao movimento, muitas vezes sendo sinônimo de folhetim e de histórias românticas. No entanto, nem todo romance é romântico do romantismo, uma vez que o romance é apenas uma palavra que designa um gênero literário narrativo em prosa que teve vários desdobramentos ao longo do tempo. Está errado aí, mas tudo bem. Como o romance realista e o romance naturalista. Vamos para as características? Vamos lá. Principais características. O romance romântico, mais do que as poesias, queria responder e atender aos questionamentos sobre a identidade nacional. A prosa romântica tinha o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo à tona e reconhecendo todos os espaços que compunham, não só exaltando uma característica nacional, como
poesia fazia. Era comum a presença do flashback, uma volta ao passado para explicar um fato do presente. O sentimentalismo era mais visível, uma vez que toda prosa romântica tem histórias de amor que tentam quebrar barreiras, terminando no casamento ou na morte, quando o amor não era possível. A idealização de um amor que quebra barreiras traz à tona a ideia de que o amor é a única forma das personagens se purificarem. O conflito narrativo na prosa romântica também tinha a idealização de um herói. No entanto, apesar da coragem, da postura idealista e do desejo de justiça e moral, este herói está inserido no contexto do romance a qual pertence, podendo ser uma heroína. O sentimento das personagens e os conflitos destes são mostrados na prosa e há também uma forma muito forte de bem versus mal, verdade versus mentira, moral e imoral. Certo, turma? Eu vou voltar aqui para você se atentar. Vou voltar aqui, vamos lá. Ok. Eu coloquei aqui para você olhar bastante, né? Grifei aqui, porque isso aqui é um movimento que até nós podemos até estudar sobre isso. E o romance romântico é um gênero literário. Então, movimento, e isso aqui é um gênero. Então, um pode se entrelaçar com o outro? Pode, por quê? Porque em alguns desses vai estar autores que nós já estudamos. Por exemplo, Machado de Assis. Então, ou seja, eles vão trazer, principalmente, que eu vou passar aqui para a próxima, a questão da questão do redescobrir o Brasil. Em alguns deles, você vai ver contextualização histórica, que vão falar, às vezes com crítica, às vezes os personagens podem estar até falando em relação a alguma coisa que está referindo ao contexto histórico da época. Então, por isso que em alguns, que até eu comentei dentro de sala, principalmente um romance moderno, ele vai falar crítica à sociedade da época. Até eu lembro que dei uma situação que ele fala sobre, no caso das mulheres, que eles falam críticas duras a respeito disso. Então, por isso que há essa questão também da idealização de um herói, onde um personagem ele vai ser como se fosse o herói e ele vai tentar de tudo para alcançar o seu sucesso. Então, estou aqui fazendo um recapitulamento para que você possa compreender um pouco do romance, porque eu posso inserir vários livros e eu sei que você está lendo, mas você precisa também conhecer o contexto histórico, de onde tudo isso começa, e qual o objetivo que o romance nos traz, certo? Lembra que eu também falei sobre a questão que muitas vezes esse romance ele vai ser um romance quase que impossível. Isso também faz parte do nosso gênero, certo, turma? Então, isso é a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre um pouco do contexto histórico do romance e as suas principais características, certo? Nós vamos ficar por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Olá, alunos do 7º ano. Mais uma vez aqui, professora de Ciências, para dar continuidade no assunto. E hoje a gente vai falar continuar, falando sobre fungos, que é um assunto... Lembra que a gente veio falando sobre relações, cadeia, a gente falou sobre a base da cadeia alimentar, que são as plantas, aí depois a gente falou sobre os consumidores primários, secundários, e também temos os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Por isso que a gente vai falar, ainda está falando sobre fungos, tá? Então, por mais que não tenha no livro de vocês exatamente isso, mas é importante vocês saberem também, tá? Então vamos lá. Fungos. Os fungos, eles são seres vivos eucarióticos. O que significa organismos eucarióticos? Que tem carioteca. Mas vou explicar o que é carioteca. Aqui nós temos a foto de uma célula. Temos aqui as camadas principais, que é membrana celular, citoplasma, que é o meio dela, e temos o núcleo. Então, os seres eucarióticos, eles possuem uma camada, uma membrana nuclear. Então, essa camada que protege o núcleo se chama
carioteca, que pode ser chamada também de membrana nuclear. Então, os seres vivos que são eucarióticos, todas as células dele têm núcleo protegido pela carioteca. Então, assimile eucarióticos com carioteca. Nós somos seres eucarióticos. Quem não são seres eucarióticos são as bactérias, mas o restante tem. Produzem inúmeras substâncias, dentre elas enzimas, que são importantes para o ambiente. Isso a gente vai ver nos próximos slides também, o que é essa enzima que ela produz aqui, tá? Aristóteles, que foi um filósofo grego, ele organizou os seres vivos em dois reinos, que é Animalia e Plantae, que são os fungos e as algas estavam inclusos, né? Porque naquela época ainda não tinha muito ainda conhecimento, então ele olhou assim para os fungos, vamos colocar ele aqui pro rumo aqui das plantas, e os animais, outro reino. Só que não estava bem estudado sobre isso. Então, em 1969, outro cientista norte-americano, ele criou um reino próprio, que é o reino fungi, que é próprio dos fungos. Por que ele fez isso? Porque estudando a mais, descobriu-se que os fungos, ele não tem muita... olhando a estrutura dele, ele não é muito parecido com as plantas, né? Por exemplo, os fungos, eles têm a parede celular dele possui quitina. Essa quitina, ela é a mesma composição que os artrópodes têm no seu exoesqueleto. O que é exoesqueleto? Porque os artrópodes, eles não têm esqueleto, então é exoesqueleto. Por isso, quando você pisa numa barata, você sente aquele clac, né? Aquele negócio, né? Aquele barulhinho, porque é o exoesqueleto dele. E esse exoesqueleto tem a quitina, que é a mesma composição da parede celular dos fungos. Então, ou seja, ele já tem uma semelhança com o reino animal, né? Então, por isso que ele não está no reino das plantas, é porque ele já tem uma característica diferente. O que mais? A sua reserva de energia é o glicogênio, igual dos animais. O que é essa reserva de energia? Quando a gente se alimenta, lembra que eu falei para vocês que açúcar é energia para as células. Só que existe vários formatos de açúcar. No caso das plantas é o amido, nos animais é o glicogênio. Isso tudo é açúcar, mas são formas diferentes de ser armazenada dentro do nosso corpo. Só que a reserva dos fungos, ela é igual a dos animais. Se ele fosse mais parecido com a planta, né, seria amido, mas não, é glicogênio. Os fungos, ele tem a reprodução sexuada ou assexuada. O que é isso? Reprodução sexuada, que precisa de dois gametos, um masculino e um feminino. No caso, precisa de um pai e de uma mãe. Na assexuada, por brotamento. Então, tá lá a célulazinha, o fungozinho brotou ali, fez outro fungo igual a ele. Isso que é a reprodução assexuada. Aqui nós temos fotos aqui de fungos. Aqui temos aqui fungos no pão, fungos na laranja. Por quê? Porque eles são seres vivos saprófitos, que são os decompositores. Eles estão também heterótrofos, que significa isso, heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento. Só quem faz isso são as plantas, que são autótrofos, tá? Então, já tem outra diferença do reino das plantas. Então, ele absorve a matéria orgânica, né? E por isso ele é saprófita, porque ele vai decompor a matéria ali que está no meio ambiente, né? E isso já é a decomposição. Aqui nós temos a foto, lembra que eu falei das estruturas dos fungos para vocês? Que temos as hifas, micélio e corpo de frutificação. Aqui temos exemplo aqui das hifas. Aqui é uma imagem microscópica e a gente vê aqui que é uma hifa septada. Lembra que tem a hifa cenocítica, que ela toda inteira assim, os núcleos ficam misturados? Nesse caso aqui, ela tá cheia de septo, cheia de separações aqui, ó. Aqui uma foto microscópica do fungo, tá? Os fungos, ele tem uma importância econômica,
Porque desde a antiguidade, algumas espécies de cogumelo eles já serviam de fonte de alimentos, né? Principalmente hoje é consumido em países europeus e países asiáticos. Já que no Brasil, somente 3 espécies ela é mais consumida, que é o champignon, que a gente come muito no estrogonofe, né? Muito gostoso, eles são muito nutritivos. Temos o shiitake e o shimeji. Esses 3, eles são fungos comestíveis que aqui no Brasil já é comum as pessoas comerem. Eles são ricos em nutrientes, tem proteínas, lipídios, glicídios, cálcio, ferro, potássio. Então ele tem uma importância econômica com isso. Com isso você, né, gera dinheiro também para a questão alimentícia também, tá? Ele também tem importância na fermentação na indústria de alimentos, que eu falei na aula passada também sobre cerveja, falei fabricação de tofu, que é o queijo de soja. O shoyu também é feito por fungos, tá? Quem faz isso é os fungos através da fermentação da soja. E ele também faz a fabricação de ácido cítrico, que vai conservar ali algumas coisas enlatadas, alguns alimentos enlatados, que favorecem nessa questão aí. Então por isso que os fungos ele tem muita variedade de espécies, muitas ainda não foram descobertas e muitas são usadas para os seres humanos de uma forma benéfica, como alimento, como fonte de renda também, tá? Ele também tem uma importância ambiental, né? Além de ser um organismo saprófito, que eu falei para vocês, que ele se alimenta de decomposição lá das coisas mortas, né? Os organismos, ele também combate ao ambiente contaminado, né? Por exemplo, pela biorremediação e a biosorção. Vocês podem estar pesquisando esses termos depois, que é um assunto bem legal de vocês estudarem mais a fundo. O que acontece? Às vezes acontece de um desastre ambiental, jogou alguma substância que contaminou aquela água, aquele solo, então os fungos vão vir e vai ser jogado ali e vai fazer a biorremediação, porque ele vai absorver aquele contaminante. Então ele também é utilizado em caso de algum acidente. Então ele ajuda também no caso do impacto ambiental. Então por isso ele é importante também. Pesquisem mais sobre isso, que vocês vão gostar desse assunto de biorremediação e biosorção, que é uma coisa importante que um fungo pode estar fazendo e ajudando no combate ao impacto ambiental. E aí, com essas explicações, eu queria que vocês respondessem essas questões, copiem no caderno de vocês, que na próxima aula a gente vai debater cada uma, tá? Copiem no caderno de vocês. Então, respondam isso no caderno, que na próxima aula a gente vai falar ponto por ponto. Não me enrolem, respondam mesmo no caderno de vocês, copiem essas questões e respondam. Na próxima aula a gente vai corrigir, tá bom? Um abraço. E aí galerinha, beleza? Quem fala aqui é o professor Thiago de Educação Física, certo? Primeiro ano, hoje a aula do primeiro ano é prática como sempre, beleza? Eu vou passar um alongamento aqui para vocês fazem e eu faço aqui, tá? Um alongamentozinho pra gente iniciar a nossa aula, beleza? Fecha a perninha, pega lá embaixo e conta até 10, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, beleza? Agora vai abrir a perninha, bate com a mão lá na frente e vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, beleza? Mão na cintura, joga pra cá, ó. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, beleza? Tá, agora fecha a perna e estica o braço e conta também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, beleza? Abre a perna, estica o braço pra frente,
vai jogar aqui, ó, de um lado e pro outro, tá? De um lado, vai jogando devagarzinho, beleza? Tranquilo? Então tá, esse foi o nosso alongamento e agora a gente vai iniciar nossa aula, tá bom? E aí, sétimo ano, beleza? Vamos fazer uma aula prática aqui funcional, tá? Primeiro, braço, flexione a lombo, aí troca, beleza, trocou ali, deu uma esquentada, vamos contar aqui a corridinha, ó. Correu, apanhar, trocou, joelho, dentro, fechou, agora a gente vai fazer superior e inferior. Beleza? Deita no chão. Estica o braço lá atrás, pega no joelho. 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Terminou, dá uma pedalada. Para. Abre, fecha. Senta. Apoia o braço. Trabalha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí troca. 2, 3, 4, 5. Essa é a sequência. Já vira e faz a ponte. 5 também. 5. Terminou a prancha. O que a gente vai fazer agora? Trabalhar corridinha lateral, de um lado e pro outro. Espaço maior. Ó. E agora, frente, costa. Vou correndo. Ó. Aí aqui vai de novo. Círculo, volta. Recuperou, respira aí, vai devagarzinho. Chegou aqui, outro lado. Certo? Agora vai de frente, só na pontinha do pé, ó. Volta. Ó. Vai recuperar. Você vai vir. Não vai nada aqui. Volta. Vai aqui. Certo? Escolhe aqui. Para. Respira. Ó. Aí troca, abre, nossa aula, sétimo ano, valeu? Vamos lá? Agora nosso alongamento final, certo? Estica a perna, bota a mãozinha lá no pé e vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4,
pega no chão, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Terminou aí? Fecha a perna e abraça, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Abre a perna e mexe. E borboleta, vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora abre e pega na direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Trocou. Vamos para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então tá. Esse foi nosso alongamento final e por hoje ficamos aqui até a próxima aula, beleza? Valeu!